As pessoas falam de concentração e o que é preciso fazer para se concentrar. Muitas pessoas buscam por isso, dizendo que não conseguem focar seus esforços porque falta uma concentração. A própria palavra concentração quer dizer o quê? Estar com um centro. Estar desconcentrado significa o quê? Estar sem centro. Não estar fixo em coisa alguma, mas estar vagando. E as pessoas estão vagando de pensamento em pensamento, num excesso de pensamentos. E quem pensa em demasia não consegue se centrar, não consegue se concentrar, não consegue fixar a sua atenção numa coisa, porque atira para todos os lados. Então, a concentração, ela depende em grande medida de uma diminuição da quantidade de pensamentos. Vale pensar menos e com profundidade e com qualidade do que pensar um monte e de forma superficial e sem qualidade. Então isso precisa ser pontuado primeiramente, para que o ser humano possa se concentrar. O segredo da concentração é estar centrado, com poucos pensamentos na mente, mas com sentimentos intuitivos que venham das profundezas. O segredo da concentração está na intuição. Quando a intuição brota de dentro para fora e o ser humano sente nas profundezas do seu ser aquele sentimento puro e claro que indica um caminho, o indivíduo está concentrado, ele para de pensar e presta atenção nesse processo interior que lhe revela coisas novas. Então isso é a concentração. Estar concentrado significa estar desligado um pouco dessa mente acelerada e estar sendo direcionado pelo seu espírito. O que confere a concentração ao ser humano não é a mente, mas o seu espírito, o seu verdadeiro eu. O espírito é a própria concentração. O espírito é estar com um centro. O espírito é o núcleo. E quem ouve o seu espírito, atende ao seu espírito e faz o que ele recomenda através da intuição, está centrado, está no centro de si mesmo, está no seu núcleo. Está no seu núcleo. Então assim é na vida de uma pessoa, é como o compasso. O compasso ele precisa fixar a sua ponta num determinado lugar para que o círculo possa ser efetivado. E o que é esse local onde o compasso fixa a sua ponta? É a base. É a base a partir de onde o círculo se efetua, podendo ser um círculo maior ou um círculo menor, mas independente do tamanho do círculo, faz-se necessário ter uma base de apoio. Sem uma base de apoio, nada pode ser feito nessa vida, nem sequer um simples círculo. Se um simples círculo, que é feito com um compasso, requer uma base de apoio, vocês acreditam que o resto da vida do ser humano não precisa de uma base de apoio? É claro que precisa. É como quando vamos escrever, o nosso braço, a nossa mão, isso precisa de uma base de apoio. Precisamos estar apoiados para podermos escrever. Quando observamos alguma coisa, precisamos estar num bom ponto de observação. O que é um bom ponto de observação, senão uma base de apoio, onde nos posicionamos para observar, seja a natureza, seja as pessoas, seja a movimentação numa rua,
Então tudo depende de uma base de apoio, de um lugar onde possamos estar para que possamos fazer algo bem feito. Se estamos no lugar errado, fazemos as coisas sem qualidade, sem critério, o resultado final é mal feito. E assim é com a nossa concentração. A nossa concentração, ela precisa partir do espírito. O espírito é a base de apoio da concentração, é a própria concentração, é o segredo da concentração. O problema é que nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas estão numa frequência mental muito acelerada, né? O tal do pensamento acelerado. As pessoas levam uma vida mentalmente acelerada, né? E onde a mente pensa em demasia, o espírito é atropelado. A maior parte das pessoas não consegue ouvir o seu espírito, o seu verdadeiro eu, a sua intuição. A maior parte das pessoas está aqui, nesse piloto automático a 1000 por hora, prestando atenção apenas nas coisas externas, nos modismos, nas futilidades, nas ideologias, nas tretas da internet, nos partidarismos, nas brigas, nas fofocas. As pessoas reparam nessas coisas, em sua maior parte, e não na sua base de apoio, onde a ponta do compasso precisa estar apoiada para que o círculo da vida possa ser efetivado. Então, as pessoas hoje são como compassos que não conseguem se apoiar em coisa alguma. São como compassos atirados por aí, compassos tentando fazer círculos no ar, sem base de apoio. Assim são as pessoas, porque a mente acelerada leva as pessoas a isso. A mente acelerada é um compasso no ar, tentando em vão se fixar em algum lugar. Mas no ar não é possível se fixar em coisa alguma. É preciso estar numa base sólida. É preciso ter um fundamento em sua vida, onde as coisas possam ser apoiadas, colocadas em cima, construídas, erguidas, desenvolvidas, pensadas, sentidas. E essa base de apoio, esse fundamento é o espírito com a sua intuição. E a intuição é o segredo da concentração. Quando surge uma intuição lá das profundezas do ser, surge também uma concentração. Naquele momento, o ser humano está apenas no momento presente, no instante presente, ouvindo a sua intuição. Esse é o poder maior que o ser humano tem nessa vida, mas que poucas pessoas conhecem. Quando o ser humano está consigo mesmo, ouvindo a sua intuição, ele está conectado ao cosmos, conectado às leis espirituais, conectado à vontade de Deus. Então o ser humano se torna um canal aberto para energias mais elevadas, ou seja, o combustível para que as boas ações possam ser efetivadas no plano terreno. Então, estar centrado em si mesmo é o segredo da concentração. E para estar centrado em si, é preciso sair um pouco dessa frequência mental acelerada, que é a periferia do ser, que é a superfície do ser, para que o ser que está nas profundezas possa ser identificado, possa ser ouvido. Assim o ser humano atua a partir do seu centro, ele está em seu centro, ele atua com o seu centro, ele vive a partir do centro, ele sente as coisas a partir do centro. E a verdadeira vida se processa a partir do centro. E isso é estar concentrado. Isso é ter
concentração. Isso é ter um foco de verdade, um foco espiritual, um foco equilibrado, constante. E não esses focos mentais que mudam a cada minuto ou a cada segundo, porque os seres humanos parecem metralhadoras mentais atirando para todos os lados, porque essa mente descontrolada, ela apenas consegue saltar de pensamento em pensamento. Se o ser humano não tem um espírito desperto dentro de si para dominar a alma, para dominar o corpo e dominar a mente, por último, a mente se torna uma arma cega que atira para todos os lados. A mente se torna um punhado de pedras que o ser humano atira para cima. E essas mesmas pedras caem sobre ele, o ferindo, porque existe no universo a lei da causalidade. Tudo que o ser humano lança para o espaço volta para ele mesmo. São as formas de pensamentos, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Tudo que o ser humano pensa assume uma forma. Nisso trabalham os seres enteais. Todas essas formas de pensamentos, elas ficam ancoradas na matéria grosseira média e na matéria grosseira fina. E tudo isso acaba voltando para o ser humano porque ele não tem um controle sobre a sua mente. E onde ele não tem um controle sobre a sua mente, ela se torna uma arma que atua contra ele próprio. Então o ser humano hoje, ele está sendo desgraçado por causa dessa aceleração do pensamento, por causa dessa falta de domínio sobre a mente. E não é a mente que deve se dominar a si mesma, não é o ser humano se esforçando mentalmente que ele dominará a sua mente, mas sentindo a intuição dentro de si, deixando a intuição atravessar as cavidades da alma, chegar ao cerebelo e depois ao cérebro frontal. Assim, a intuição dá origem a pensamentos profundos, serenos e tranquilos. Assim, o ser humano pensa menos, mas com qualidade e profundidade. Quem é intuitivo pensa menos, mas com qualidade e profundidade. Já quem não ouve a sua intuição vive nessa frequência do pensamento acelerado, não conseguindo se concentrar, porque a concentração não está na mente. A mente atrapalha a concentração, a mente impede a concentração, a mente destrói a concentração. A concentração vem de dentro para fora e não de fora para dentro, como as pessoas tentam fazer. Então, se você quer se concentrar, busque uma vida mais silenciosa. Busque silenciar a sua mente e deixe a sua intuição fluir. Deixe os sentimentos intuitivos brotarem de dentro para fora. Assim, você terá um domínio sobre a sua mente, mas um domínio natural. Um domínio que parte de dentro para fora. Um domínio que se efetivará através da irradiação do seu próprio espírito. Quando a irradiação do espírito atravessa a alma, o corpo, a mente acaba sendo dominada de forma competente e se torna um instrumento útil na vida do ser humano. É isso que precisa ocorrer. A mente não é um mal, precisa apenas ser educada e utilizada pelo espírito, pelo verdadeiro eu. Daí ela se torna uma ferramenta eficiente. O problema é que, no caso da maior parte das pessoas, existe um espírito dormente e essa mente, então, louca, correndo atrás das coisas externas, dos modismos, fica aí atirando para todos os lados. E daí não possui uma base de apoio onde a ponta do compasso possa ser fixada. Né? E daí a mente se torna como um compasso no ar. Né?
E um compasso ele pode ser uma arma se ele é mal utilizado. E assim é a mente. A mente se tornou uma arma perigosa porque é mal utilizada, porque não é dominada pelo espírito, porque o espírito dorme dentro da maior parte das pessoas. E a concentração depende de uma vida espiritual. Somente uma pessoa equilibrada espiritualmente e que ouve a sua intuição consegue se concentrar, consegue alcançar a concentração. Vive no seu centro e com o seu centro. Isso é a concentração. E daí o ser humano consegue executar as tarefas da vida com equilíbrio, harmonia, bom senso e qualidade, porque uma pessoa concentrada ela consegue fazer tudo de forma mais fácil e eficiente. A concentração confere ao ser humano a eficiência. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!